Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos começando mais uma série de aulas, dessa vez sobre um novo autor. Já falei com você sobre a psicologia cultural, sobre a psicologia no materialismo histórico dialético, sobre Skinner e o behaviorismo. Fiz até um meet para comentar, sobre esses termos, esses temas. Falei da Gestalt, da influência, da análise em como nós percebemos o mundo, da diferença entre percepção, sensação, entre outros elementos. E hoje, seguindo a série desses grandes temas da psicologia, vamos falar um pouquinho sobre a psicanálise, um pouquinho a força do hábito. É um grande tema, é um dos temas que iremos consagrar um tempo razoavelmente bom, razoavelmente longo, para poder compreender um pouco qual que é a influência de Sigmund Freud na formação do indivíduo, no que nós entendemos na nossa mente, nossos processos mentais, nossos comportamentos, alguns termos que iremos falar que envolvem a vida e a teoria de Sigmund Freud. Bom, hoje eu pretendo fazer uma abordagem rápida na biografia, a trajetória profissional do Freud. Não vou entrar no seu aspecto particular, somente quando envolve a questão da teoria. Aí eu comentarei também. E espero avançar gradativamente. O Freud, ele é um autor que ele está radicado na transição do século XIX para o século XX. Ele nasce em 1856. Na época fazia parte do chamado Império Austro-Húngaro, né? Hoje equivale à República Tcheca. E ele vai morrer em 1939. Então ele morre bem no início da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma produção significativa. É um dos autores que nós temos tudo que ele escreveu traduzido para a língua portuguesa. Então você consegue achar desde cartas a Flias, correspondências com Breuer, com Jung, artigos, palestras, conferências divulgando essa ciência chamada psicanálise, que eu futuramente irei explicar o que é. Tem tudo, né? Um autor que escreveu absurdamente. Talvez é um dos autores que eu mais li até hoje, de forma que é até difícil fazer essa escolha, o que passar para vocês, o que transmitir. Vou tentar fazer uma análise o mais simplista possível, né? Para não entrar em questões e nuances contraditórias. Bom, enfim, tem toda a obra dele traduzida, uma obra gigantesca, deve dar aí bem mais de 130, 140 artigos, entre artigos e livros escritos. Enfim, não falta material para quem queira aprender sobre Sigmund Freud. Qual que é o contexto da formação? Como eu disse para vocês, ele nasceu ali no final do século XIX. Eu mandei uma apostila para vocês, que ela está numerada aula 7. Então eu peguei algumas obras dele, como eu sempre tenho feito com os autores, algumas obras, alguns artigos. Estou começando a falar das obras pré-psicanalíticas, e a apostila que eu lhes enviei está paginada, porque conforme eu for comentando, nós podemos avançar no pensamento do autor. É um autor que ele muda de pensamento à medida que o tempo vai passando. Então a ideia é fazer uma passagem rapidamente, desde o final do século XIX até os anos finais da vida do autor, para que possamos compreender sua teoria, né? Bom, eu enviei para vocês ali no Classroom a apostila chamada Apostila 07, está paginada. Ela começa com a biografia, que eu não fui tão além, tirei da internet a biografia, mas tem dois autores ali que falam muito do Freud, que é o Ernest Jones e o Peter Gay. Então são textos traduzidos também, que dá para compreender um pouco sobre a importância desse pensador, desse psicólogo, psicanalista, neurologista. Bom, ele sai da sua região, vai para Viena. Viena é uma grande capital, capital cultural da época. Vai estudar medicina. Inicialmente ele se interessa pela neurologia, se forma em neurologia. E ele tem tudo na página 1, está escrito para vocês ali, né? Um aluno muito dedicado, uma pessoa muito correta na forma de viver a vida. Não tinha exageros, você não vê na biografia dele
aquela pessoa que era translocada, que se deixava se levar pelos interesses adolescentes, sempre tinha a intenção de transcender os seus estudos, de superar a sua própria realidade, deixar sua marca. E nessa tentativa ele se forma em medicina, acaba fazendo mestrado em neurologia, e esse mestrado ele foi tão bem nesse mestrado, né, ali em Viena ainda, que ele ganhou em 1885, tem na página 2 ali, se quiserem me acompanhar, ele ganhou uma bolsa de estudo. Ele teve a possibilidade de estudar na França. Então ele sai do contexto de Viena e vai passar 2 anos, 1885 e 1886, estudando, podendo acompanhar algumas doenças histéricas, algumas doenças mentais que de certa forma a neuropatologia não tinha condições de identificar. Tinha pessoas que apresentavam sintomas, paralisias, cegueiras, entre outros sintomas, fobias, medo disso, medo daquilo, não podia andar. Então ele queria saber de onde que vem esses problemas. E a ciência, por assim dizer, essa ciência física, orgânica, ela era incapaz de explicar os sintomas dos pacientes. Por exemplo, por que essa pessoa não consegue enxergar se estudando, olhando, examinando o olho ou os órgãos que fazem parte ali dessa função da visão, não há nada irregular? O que acontece com essa pessoa? E aí, aos poucos, ele vai para ali no Salpêtrier, vai ficar junto com um neurologista famoso, que é o Charcot, e começa a perceber que existem sintomas que estão além das causas físicas. Então, daí ele vai começar a estudar esses sintomas. O que fazer? Como que eu vou lidar com sintomas que eu não posso achar a resolução dele fazendo uma análise? Normalmente, quando a pessoa tem um problema, olha, eu tô com dor de cabeça, tem tal coisa afetada. Seu braço está doendo, é o nervo tal que está inflamado e você precisa. E quando você faz um exame e você não acha nenhum problema físico, nenhum problema orgânico e o sintoma ainda assim aparece? Então é essa investigação que o Freud vai atrás, que a neurologia da época não era capaz de responder, né? Se a gente for pensar bem, na Alemanha, no Império Austro-Húngaro em geral, em Viena, esses problemas eram ignorados. Não, você está fingindo, não tem. Se eu não consigo achar a origem do teu sintoma, é fingimento. Isso não é uma coisa que existe, é histeria, é uma mentira. O Freud ele não se contenta com essa afirmação. Por que alguém iria escolher perder a visão? Por que alguém iria escolher ser incapaz de amamentar uma criança, ser incapaz de fazer, de viver, né? Ser incapaz de desempenhar suas funções sociais? Então ele vai estudar com o Charcot. O Charcot ele é um médico que estava introduzindo alguns conceitos inovadores, né? Por exemplo, ele utilizava da hipnose, da sugestão, para tentar fazer o paciente superar um sintoma. E por meio da hipnose, eu creio que vocês sabem o que é a hipnose, né? Você se concentra, ali o método de fazer varia, normalmente em objeto, ou então fecha os olhos, se concentra na voz do médico. E durante esse estado de hipnose, enquanto a pessoa está ali hipnotizada, o médico sugeria que a pessoa tinha sarado daquele sintoma e o sintoma desaparecia momentaneamente. A partir desse instante, o Freud começa a estudar a hipnose mais a sério. Será que existe alguma coisa para além do consciente? Porque se eu consigo fazer a pessoa adormecer, esquecer esse consciente, ela é capaz de recuperar sua saúde, pelo menos momentaneamente. O que existe para além dessa vida consciente? E é uma investigação que vai tomar conta, de certa forma, dos interesses freudianos. E aí, no início, ali na página 2, tem uma obra que eu coloquei com vocês. No início, ele se associa com um médico famoso também, outro médico famoso, além do Charcot, é o Joseph Brauer, que ele praticava o hipnotismo como cura. Então, o Brauer, essas pessoas que vinham com problema, olha, não consigo mexer a mão tal,
ele hipnotizava e convencia as pessoas de que a pessoa não tinha o problema e a pessoa voltava a ter uma saúde normal. Então o Brauer, ele trabalhava com a hipnose, o Freud se associa com Joseph Brauer, eles vão ter alguma dissidência, vão ter conflitos. Primeiro o Freud começa deixando progressivamente esse estudo mais físico, mais neurológico, sabe? Ao invés de ficar buscando a causa orgânica, qual parte do cérebro é responsável por isso, qual parte do cérebro é responsável por aquilo, eles passaram a se focar, né, em condições mentais, de comportamentos, em fatos que ocorreram na vida dos pacientes e analisar essas coisas no dia a dia, analisar progressivamente os sonhos, os atos falhos, os esquecimentos. Então tem aquela brincadeira, né, que algumas pessoas falam, Freud explica. Por que Freud explica? Porque quando ele analisava um paciente, eu estudando um salto já na teoria dele, eu vou voltar, falar etapa por etapa. Quando ele analisava um paciente, ele buscava um mínimo de um sinal, uma palavra que a pessoa tentava esconder ou modificar, o sonho que a pessoa relatava, ele tentava analisar, a maneira como a pessoa sentava, como a pessoa agia em relação ao paciente. Cada detalhe era observado por Freud como uma tentativa desse eu inconsciente que desaparece, que fica escondido, de aparecer, né? Bom, então, resumidamente, essa é a trajetória do Sigmund Freud, um médico que começa na neurologia, que percebe que a neurologia não é suficiente para responder às necessidades das chamadas histéricas, daquelas pessoas que têm sintomas que não apresentam causa orgânica, ou seja, eu não consigo mover minha mão, mas se eu for ao médico, o médico não vai achar nenhum problema físico na minha mão, nem no meu braço, nem nada. O que justifica isso? E o Freud, apoiado de início, nesses 2 anos, 1885 e 1886, pelo Charcot, né, através da sugestão da hipnose, e depois por Brauer, né, porque ele vai ser um dos fundadores da psicanálise, ou pelo menos da pré-psicanálise, e vai dedicar os seus estudos ali em outros aspectos cada vez mais relevantes. Bom, eu vou pular muitas obras lidas ali. Se eu for comentar todas as obras, nós estaríamos mortos, né? Mais de 130, 140 obras aí. Bom, entre publicadas e aquelas que ele não publicou e que foram expostas após a sua morte. Na página 2 da apostila aula 07 que eu lhes enviei, vou enviar uma série de pequenas apostilas, tá, sobre esse autor. Tem um artigo ali, relatório sobre meus estudos em Paris e Berlim, 1886. E aqui ele explica, por exemplo, o desvio do interesse científico de Freud da neurologia para a psicologia, traduzindo em outras palavras o que eu já disse para vocês. Ele aos poucos vai deixando essa ciência orgânica de buscar as causas dos sintomas, investigando, sei lá, neurônio, investigando a relação orgânica, anatômica das coisas, para se focar em comportamento, em atitudes, em lembranças. O tema eleito era a anatomia do sistema nervoso, ou seja, sua mente estava povoada com o problema da histeria e do hipnotismo. Ele começou a associar essas duas questões, aí ele vai para o Salpêtrière, né, que era onde tinha um lugar de estudo das atrofias, dos problemas secundários, enfim, era um hospital que lidava com esse tipo de trauma, principalmente em relação à histeria. E ali ele faz um elogio ao Charcot, que era alguém que ele não escondia nada, ia tratando os pacientes e expondo sua teoria. Então, assim, ele era neurologista, vai para Charcot, e ali ele já começa a, de certa forma, a moldar o que seria o início da psicanálise. Nós não entramos na psicanálise ainda. Na página 3 tem outra obra dele ali chamada Histeria, de 1888, que ele explica o que é a doença que ele está estudando. O que seria uma histeria? A histeria é uma definição preconceituosa que o pessoal da época dava para quem tinha um sintoma na qual você não achava a causa. Vamos voltar lá para o exemplo do braço?
eu não consigo mover esse braço porque eu tenho algum trauma relacionado a ele. Aí o médico investigou, fez o diagnóstico, não achou nenhum problema físico no braço. Ele vai achar que eu sou um mentiroso e estou fingindo. Freud não vai achar que eu sou um mentiroso. Ele vai averiguar se tem alguma causa, alguma lembrança, algum trauma ligado ao fato de eu não conseguir utilizar esse braço. Hoje, eu posso dar um exemplo mais claro para vocês. A pessoa que passa por um trauma e não consegue dirigir. Sofreu um acidente, ela perde a capacidade de dirigir. Se fosse na época da neurologia em que o Freud viveu, estou falando aqui no final do século XIX, essa pessoa iria chegar para o neurologista e ele ia falar, não, você não tem problema nenhum, tá tudo normal. Porque se você olhar alguém que tem trauma, que tem medo de altura, que não consegue subir uma passarela, que não consegue sair na rua, enfim, que tem tantas limitações hoje em dia, se você olhar fisicamente não tem problema nenhum. E aí o Freud faz esse deslocamento, tá? Mas não é uma questão física. O sintoma está aparecendo, está sendo prejudicial para a vida da pessoa e nós, enquanto médicos, temos que achar uma maneira de diminuir o sofrimento de nossos pacientes. Então a psicanálise, que eu não cheguei nela ainda para vocês, estou fazendo aulas introdutórias, seria aulas pré-psicanalíticas que eu estou comentando com vocês ainda, vou chegar na psicanálise. Ali na página 3 eu estou agora, tá? A psicanálise, então, seria uma invenção para minimizar o sofrimento, sem o preconceito. Não é porque eu não achei a causa do sintoma que você não tem a causa, né? Então o Freud ele é um dos precursores desse sintoma. Como saber se o sintoma era orgânico ou se era uma histeria? Bom, para você ter um problema no braço, se for um problema orgânico, algum nervo, algum membro tem que estar com defeito. Se você não achou nenhuma afecção, provavelmente é histeria. E outra coisa, a histeria ela não segue a regra anatômica. Você pode ter um problema em parte que não tem nada a ver uma com outra. Pode ter um problema na mão esquerda e no pé direito. Pode não ter vinculação um membro com o outro, uma vinculação direta, e mesmo assim o sintoma aparece, né? Aí diz assim, pode-se dizer que a histeria, estou lendo na obra Histeria, é tão ignorante da ciência, da estrutura do sistema nervoso, como nós somos antes de tê-lo aprendido. Os sintomas das afecções orgânicas, como se sabe, refletem a anatomia do órgão central e são fontes mais fidedignas do nosso conhecimento a respeito deles. Ou seja, eu estou com um problema físico no braço, é alguma degeneração que deu orgânico. Se eu investigar, eu vou achar a causa. Eu estou com um problema histérico no braço, eu vou investigar e eu não vou achar a causa porque a parte orgânica está funcionando perfeitamente. Espero que tenha ficado clara essa definição do que é uma histeria, né? E aí causava perda de visão, dificuldade de conviver, dificuldade de se alimentar, entre outros. Bom, eu creio que esse primeiro vídeo ficou por suficiente claro, né, nessas questões. O que eu falei? Falei do Freud, está no contexto do Império Austro-Húngaro, falei onde ele nasceu, que ele estuda em Viena, que foi um médico, que de médico se dedicou para o que nós conhecemos hoje como neurologia, foi para a França aprender com o renomado Charcot, 1885-1886, sobre as doenças histéricas, aquelas que não têm nenhuma correspondência física sobre elas. Aos poucos conviveu com o Dr. Joseph Brauer, que praticava o hipnotismo para curar essas doenças. E ali ele começa de fato a abandonar essa pesquisa física em nome de uma pesquisa cada vez mais ligada com comportamento, com ações, primeiro analisando a hipnose, depois o comportamento, depois os sintomas, até chegar no que nós conhecemos como psicanálise, que eu vou fornecendo material progressivamente ao longo dessas aulas que estou falando sobre Freud. A próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre esse rompimento do Freud com o Brauer e a maneira como ele foi deixando de lado o hipnotismo até chegar no que nós conhecemos como psicanálise. Qualquer dúvida, me perguntem no Classroom, tá bom?